Atenção, em 5 segundos, para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Aumentam reclamações sobre o parquímetro em Uberlândia. Após ser notificado, o motorista tem até 48 horas para fazer o pagamento da taxa. Começa a cobrança de pedágio em 6 locais das BRs 262 e 153. Durante a reunião, o diretor-presidente da empresa falou sobre os 150 funcionários que foram demitidos no início do mês. Minicurso de formação de líderes está sendo realizado na cidade de Uberaba. Ao todo, serão 3 encontros que serão realizados aqui no auditório da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Uberaba. Estão abertas as inscrições para a 10ª corrida de revezamento Uberlândia Romaria. Tudo isso e muito mais, agora no Band Cidade. Boa noite. O Band Cidade de hoje começa com uma polêmica: o sistema de parquímetro da cidade de Uberlândia. Milhares de reclamações são feitas todos os dias sobre o assunto. Eles estão em pontos estratégicos. O parquímetro, criado para facilitar o estacionamento na área central de Uberlândia, ainda gera dúvidas. Primeira vez que eu tô fazendo. Eu não sei nem te falar, mas eu tô meio perdida, confesso. Para Leandro, o sistema trouxe uma tremenda dor de cabeça. Depois de estacionar a moto, ele teve uma surpresa. Quando voltou, tinha essa surpresa, uma multa, né? E a gente foi alegar com algum do rapaz que tinha feito, eles não dão conversa. As motos também gozarão de isenção, porém também só poderá ficar estacionada por 2 horas na vaga. Depois deverá ser removida, sob pena de ser notificada, autuada e removida para o pátio de veículos. Para utilizar o parquímetro, o usuário precisa ter paciência. Primeiro não tinha parquímetro na área que eu parei. O rapaz veio e falou que tinha que procurar um. Andei longe, fui e paguei, tá aqui pago o comprovante. Na hora que eu voltei no meu carro, estava uma autuação. O primeiro problema é que o ticket só pode ser adquirido na central de atendimento. Além disso, a máquina não aceita dinheiro em papel. Não ter moedas significa ficar sem vagas. É o acesso do consumidor ao serviço, em especial aquele consumidor que quer pagar com nota, né? Esse consumidor não pode ter negado o acesso a esse serviço, então nós entendemos que vai ter que ser melhorado esse acesso. Se o motorista deixar o ticket vencer ou estacionar sem ele, é cobrada uma taxa de R$ 25. É o chamado aviso de notificação. Eu falei que eu estava em atendimento, passou 5 minutos do meu horário e a moça falou que 1 minuto de atraso eu já tenho que pagar R$ 25. Após ser notificado, o motorista tem até 48 horas para fazer o pagamento da taxa. Se isso não acontecer, é enviado um requerimento à Secretaria de Trânsito e Transportes. A CETRAN transforma a notificação em multa e o motorista pode perder até 4 pontos na carteira. É justamente no que diz respeito à autoridade legal destes monitores em apresentar a notificação para o consumidor, às vezes que excedeu o tempo ou que deixou de colocar ali no seu veículo o ticket. Essa autoridade legal, né, ela existe, é um chamado Poder de Polícia Administrativo, porém, ela é competência das autoridades públicas, neste caso das autoridades de trânsito. A equipe da Band Triângulo foi até a empresa que administra o parquímetro, em busca de resposta para as principais dúvidas do usuário. Logo na entrada, fomos recebidos assim. O pessoal da redação me ligou, disse que era para eu voltar novamente, a assessoria ficou lá para você dar uma entrevista para a gente. Dia da entrevista, até vocês começarem a filmar e a fazer polêmica, aí eu não vou dar mais. A funcionária do consórcio administrador do parquímetro, que não quis receber a nossa equipe de reportagem, foi afastada do cargo. E amanhã você acompanha aqui no Band Cidade uma matéria especial sobre o assunto. Vai ser a reportagem da semana. No próximo sábado começa a cobrança de pedágio em 6 locais das BRs 262 e 153. Desde o dia 17 de junho, quem passa pelas praças de pedágio recebe instruções de como vai funcionar o serviço. 5% do que for arrecadado será repassado aos municípios. Desde que a concessionária começou a operar na região de Uberaba, foram 118 mil ocorrências. 45 mil são de panes mecânicas. A Triunfo tem 7 praças em Minas Gerais. Só em Uberaba administra 76,86 quilômetros. Em breve, os percursos devem receber câmeras que vão monitorar as estradas 24 horas por dia.
Mas eu acredito que para poder atingir o objetivo nosso, nós temos que instalar entre 1.000 e 1.200 câmeras. O projeto ainda final não está completo, né, para poder ter essa definição e implantar a fibra ótica em toda a extensão da concessão, nos 1.200 quilômetros da concessão. No prazo de concessão, os principais investimentos da concessionária serão a duplicação de 647 quilômetros da BR-153 e da BR-262 para garantir mais segurança e agilidade para os motoristas. Até agora, foram duplicados 65 quilômetros de rodovia entre Uberaba e o entroncamento da BR-153, início da 262. Quando você duplica, a maior parte dos impactos ou são laterais ou são traseiros, ou seja, é pela diferença de velocidade. Mesmo que um esteja parado e outro se deslocando, ainda é bem menos grave do que bater de frente. Então, a grande redução, a melhoria de segurança com a grande redução dos acidentes ocorre exatamente pela duplicação da rodovia. Durante a reunião, o diretor-presidente da empresa falou sobre os 150 funcionários que foram demitidos no início do mês. Muitos deles trabalhavam na duplicação da BR-262. Como já começa o período de chuva, nós não tínhamos condições de manter toda a equipe parada desde agora de junho até o ano que vem, até março, abril do ano que vem, quando começa a estação seca. Por isso foi feita essa dispensa. Então não é que estão paralisadas, nós estamos sem condições de continuar por falta de licença. E a partir do próximo sábado, dia 27, começa a cobrança nas praças de pedágio, na região Prata, Fronteira, Floresta, Luz, Campos Altos, Perdizes e Campo Florido. Os valores vão de R$ 2,90 em Fronteira a R$ 5,30 em Perdizes para os carros. Quem pilota motos também paga. Os preços vão de R$ 1,45 em Fronteira a R$ 2,65 em Perdizes. Para encontrar outras informações e a tabela de tarifas completa, basta acessar triunfoconsebra.com.br. A equipe da Band Triângulo acompanhou com exclusividade a descoberta de um desmanche clandestino em Uberlândia. Prosseguindo com as investigações, a polícia apreendeu armas de fogo, rádios e carga roubada. 4 pessoas foram presas. O desmanche clandestino funcionava na antiga Rua 61, no bairro Segismundo Pereira. Várias peças de caminhões, além de carros e outros equipamentos, estavam espalhados pelo local. A polícia apreendeu diversos materiais como pneus, motores, uma motocicleta e um caminhão destruído com placas de Campinas. Em princípio, nós estamos fazendo umas averiguações para ver a procedência dessas peças, né? Estamos fazendo um levantamento preliminar e só depois nós podemos dizer se é produto de crime realmente. A partir do desmanche, a Polícia Militar deu início às buscas. 4 homens foram presos, suspeitos de formação de quadrilha, e vários materiais apreendidos, como armas de fogo, rádios transmissores e carga roubada. Com apoio do Pegasus, as guarnições da 170 CIA e apoio do Tático Móvel do 17º, nós chegamos até o local do desmanche. Onde chegamos, o veículo já estava praticamente todo desmanchado. E durante as diligências, nós encontramos essa arma, esse silenciador, fizemos apreensão ainda de uma motocicleta que a placa era clonada e posteriormente procurando na moto achamos o chassi e no chassi constava uma moto produto de crime de Catalão, Goiás. Dos 4 suspeitos, somente Wesley Souza Caetano, de 24 anos, continua preso. O pai e os 2 mecânicos foram ouvidos e liberados pela polícia. Um rapaz de 24 anos morreu no início da tarde de hoje em Uberaba. Ele foi atingido por 3 tiros. A polícia ainda não tem informações sobre a motivação do crime. Este foi o homicídio de número 28 no município. O crime aconteceu por volta do meio-dia na rua Dilson Lombardi, no bairro Volta Grande. Marcas de sangue indicam que o rapaz conseguiu correr e caiu ferido em frente a esta casa. A vítima foi identificada como Vitor Silva, de 24 anos. Ele era servente de obras e voltava para casa quando foi atingido por 3 tiros. De acordo com a polícia militar, o rapaz tinha várias passagens, entre elas tráfico de drogas e roubo. A polícia procura o responsável pelos disparos. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime. A seguir, produtores rurais trabalham para otimizar técnicas e sistemas de plantio. Em instantes aqui no Band Cidade. Jornal Band Cidade. Oferecimento. Realiza Construtora. Engenharia com poesia.
Minas Gerais é o terceiro estado com o maior número de acidentes com fogos de artifício. E nesse período de festas juninas, como hoje, que é dia de São João, os cuidados devem ser redobrados. Lucas sentiu na pele a dor causada por fogos de artifício. O estudante se feriu ao soltar uma bomba como essa. Ele estava na praia, era noite de Réveillon. Comprei uma bomba achando que era uma bomba de efeito, uma bomba que soltasse faísca para cima e tal. Só que na verdade era uma bomba de explosão. Vi que não estava dando o resultado que eu queria, fui resolver mexer. A hora que eu cheguei perto, eu nem cheguei a encostar, o deslocamento do ar mesmo deu o ferimento. Com o ferimento cicatrizado, foi preciso fazer fisioterapia. Atingiu foi o meu tendão. Então, houve ali um inchaço e eu tive que fazer fisioterapia para conseguir voltar ao movimento. E aí durou mais ou menos um mês, depois eu tive que fazer em casa também. Foi bem complicado. Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Ortopedia e Traumatologia coloca Minas Gerais em terceiro lugar no número de acidentes com fogos de artifício. Só no ano passado, 165 pessoas ficaram feridas. O ranking é liderado pelo estado da Bahia, com 296 casos, seguido por São Paulo, que registrou 289 acidentes. No setor de queimados do Hospital João 23, na capital, de janeiro a maio deste ano, 26 pessoas já foram atendidas com ferimentos causados por fogos de artifício. Predominam aqui no hospital os atendimentos de adultos jovens com ferimentos, principalmente na face e nas mãos. Em casos assim, a recuperação do paciente é lenta. Geralmente demandam uma hospitalização de alguns dias, pode demorar algumas semanas, e a recuperação é lenta, podendo precisar de várias cirurgias reparadoras. Nessa época do ano, o número de ocorrências envolvendo fogos de artifício aumenta. Afinal, não existe festa junina sem foguetes e bombas. O Corpo de Bombeiros faz um alerta e chama a atenção para as instruções nas embalagens dos produtos. Ele pode ler aquela embalagem, fazer uma análise correta, né? E pode utilizar bombas mais fortes, que são os garrafões, os foguetes, mas tudo tem que ser feito com responsabilidade. O proprietário desta loja, especializada na comercialização de fogos, não abre mão na hora de orientar os clientes quanto ao manuseio dos produtos. A venda é feita somente para adultos. Temos essa tradição de ensinar a manusear o foguete, a bombinha, que isso é muito importante, que evita, né, um acidente grave. Porque o acidente com fogos, ele deixa sequelas sérias, né? Um mini curso de formação de líderes está sendo realizado na cidade de Uberaba. O objetivo é desenvolver habilidades de liderança, principalmente no envolvimento com idosos. Ao todo, serão 3 encontros que serão realizados aqui no auditório da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Uberaba, promovidos pelo Núcleo de Bem-Estar na Melhor Idade. Segundo a consultora do programa Empreender da ACU, o núcleo existe há quase um ano. Para este encontro foram convidados 21 representantes de instituições filantrópicas e particulares. Foi uma solicitação dos participantes e o núcleo é justamente isso, é intercalar o que eles precisam com a solução. Esta supervisora de relações humanas, palestrante do evento, comentou a importância deste encontro como forma de interagir nas opiniões e ações. Nós iremos tratar questões com relação ao aspecto da liderança e o desenvolvimento dele, né, no ambiente de trabalho, enfatizar um pouquinho da importância do autoconhecimento. Somente neste hotel para idosos, localizado no bairro São Benedito, 20 internos e funcionários estarão sendo beneficiados com a troca de experiências no mini curso de formação de líderes. A gente pode estar contribuindo com o que a gente tem de positivo, trocando a nossa bagagem com as outras pessoas, com o que eles têm de positivo e a gente somar essas nossas informações. Agora tem a previsão do tempo para esta quinta-feira na região. Os dados são do Instituto Climatempo. Em Iraí de Minas, o dia será com muitas nuvens e períodos de nublado. Não há previsão de chuva. Máxima 23 graus, mínima 13. Sol com muitas nuvens em Claraval nesta quinta-feira. O céu fica nublado à tarde, noite com muitas nuvens. Máxima prevista 25, mínima 16. Em Unai, a temperatura pode chegar a 27 graus, mínima 16, sem previsão de chuva nesta quinta, apesar do dia ser de muitas nuvens no céu. Sol com algumas nuvens em Frutal e temperaturas amenas, não chove na cidade. Máxima 24 graus, mínima 14. E em Indianópolis, a quinta-feira será parcialmente coberta.
O céu fica nublado algumas vezes, mas não há previsão de chuva. Máxima 24, mínima 14 graus. Os produtores rurais trabalharam para otimizar técnicas e sistemas de plantio. Um caminho seguido é a integração lavoura-pecuária. Isso acontece quando uma área serve para pastagem, lavoura e floresta. Nesta fazenda em Uberaba, os donos plantaram milho em novembro. Em fevereiro, eles colheram silagem para o gado. Agora, saiu a braquiária e o milheto, onde o gado pasta. E em breve esse ciclo deve se repetir. Esta é a integração lavoura-pecuária, quando uma área serve a pastagem, lavoura e floresta. Segundo o proprietário, que possui uma fazenda em Uberaba e uma no Mato Grosso do Sul, as duas unidades têm integrações diferentes. A lavoura que é feita em Uberaba é só para alimentar o gado no período de inverno. E lá em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, o volume de lavoura é maior, então a gente faz soja, faz milho e faz braquiária no inverno, nas áreas que é agricultura, para o gado. Assim, o sistema traz rentabilidade e precocidade ao gado, já que é possível criar mais animais em áreas menores sem grandes impactos ambientais. Na realidade, se aumenta muito a produtividade por área da fazenda como um todo, né? E nesse caso de Uberaba, é que a gente consegue manter uma taxa de lotação parecida durante o inverno e o verão. Então, na realidade, a gente tem uma taxa de lotação aqui de 2 UA e poucas por hectare ano e sem muita suplementação, né? As inscrições para a corrida de revezamento entre Uberlândia e Romaria estão abertas. Mais detalhes você confere depois do intervalo. Até já! Jornal Band Cidade. Oferecimento. Realiza Construtora. Engenharia com poesia. Estão abertas as inscrições para a 10ª corrida de revezamento Uberlândia Romaria. O evento é realizado pela Fundação Uberlandense de Turismo, Esporte e Lazer, a FUTEL. Os atletas podem fazer a inscrição até dia 26 de junho ou até completarem as 160 vagas. O diretor de esportes da FUTEL explica como serão os 90 quilômetros percorridos. Cada atleta corre um trecho entre 3 e 10 quilômetros, em forma de revezamento. Medidas de segurança foram adotadas pela FUTEL, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, durante o percurso na BR-365. Outro fato importante é que a corrida tem categoria única, sem caráter competitivo. Nós vamos ter transporte, porque às vezes o atleta vai sair aqui do parque e vai correr só lá no 10º trecho. Então até lá ele vai ter o transporte. Nós vamos oferecer o transporte de volta de Romaria para cá. Chegando em Romaria, eles terão almoço. Durante o percurso, terão lanche, café da manhã. Então, assim, realmente, e outra coisa, não é uma corrida com caráter competitivo. Participantes como Paulo Henrique Fernandes, que é educador físico, fala de sua primeira participação na corrida e também as suas dificuldades. A nossa preparação, ela vem assim ao longo do ano, né? Acho que não deve apresentar assim, muita dificuldade não, porque a etapa vai ser distribuída entre os corredores, né? Então, acho que vai ser bem tranquila a participação. Esse ano a inscrição é presencial. Até o ano passado poderia fazer por site, e a gente achou que por bem ser presencial, até porque o atleta, ele vem aqui, escolhe o percurso que ele quer correr e tem um termo que ele tem que assinar. Você vai conhecer agora a história de duas mulheres que coordenam um time de futebol em Uberaba. Elas fazem de tudo para realizar o sonho dos filhos de serem jogadores profissionais. A cada passe de bola ou cabeçada, esses garotos, jogadores de futebol, mesmo sendo amadores, colocam nos pés mais que força para movimentar a bola. Em cada chute existe um sonho, uma vontade sem igual de se tornar um jogador profissional. Claro, eles são incentivados pela família, mas essa mãe aqui decidiu arregaçar as mangas e, sem experiência alguma com o mercado da bola, montou um time de futebol para o filho jogar há 4 meses. É o Pinheiros Futebol Clube. Essa ideia surgiu em uma viagem que a gente fez para São Paulo, Brodowski. E tudo isso com um só objetivo.
imaginando ele na seleção brasileira. A Maria da Conceição teve a ajuda de outra mãe e também da Ana Maria, que fica toda orgulhosa ao ver os filhos gêmeos de 14 anos, o Caio e o Camilo, entrando em campo. É emocionante ver os filhos da gente na condição que está hoje. E tanto carinho dessa mãezona traz conforto para os garotos que são fãs do argentino Lionel Messi e do português Cristiano Ronaldo. É bom que pode ter uma chance a mais, apoiando o time. Tá sempre me ajudando, sempre me motivando a continuar. Quem comanda essa galera é o Elvio. Segundo ele, é fácil lidar com essa molecada ávida por reconhecimento. A gente faz o treinamento sério aqui para que mais para frente eles possam colher um fruto, né, desse trabalho que a gente faz aqui. O time tem 4 categorias: pré-mirim, mirim, infantil e juvenil. O infantil e o juvenil jogam aqui nesse campo de futebol que fica no bairro Cássio Rezende. Para jogar, os meninos recebem os uniformes para os treinos e também para as partidas sem pagar nada. A gente sobrevive através de patrocinadores. Lembra da Maria Conceição lá no comecinho da reportagem? Pois é, o filho dela, o Leonardo, de 15 anos, um dos culpados por tudo isso, não pôde ir ao treino. Então, nós fomos atrás dele para saber o que ele acha dessa história toda. Acho que é uma inspiração, né? Porque é uma motivação por ela ser minha mãe e por ela criar um time para mim poder jogar. Mineirão ou Horto? Qual a preferência da torcida do Galo quando o time joga em casa? As opiniões estão divididas. Neste domingo, o Galo volta ao Mineirão em um novo horário, às 11 da manhã. O adversário é o Joinville, que não vai sentir a pressão que vem das arquibancadas do Horto. Mas nem por isso é alguma vantagem. Tanto na Independência, hoje o Atlético é um dos melhores mandantes do futebol mundial. E nossas principais conquistas, né, nesses últimos anos, elas foram obtidas dentro do Mineirão. Desde a reforma do estádio, o Atlético jogou pouco aqui, apenas 14 vezes. Foram 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já no novo Independência, em 97 partidas, o Galo venceu 68 e perdeu apenas 6. Mas e o torcedor, hein? Onde será que ele prefere ver o time jogar? No outro é melhor. A torcida dá mais pressão ali em cima. Mineirão. Por quê? Casa maior, né? Como o Mineirão é maior, acho melhor lugar jogar no Mineirão. O Mineirão, quando eu falo, só joga final lá porque é o salão de festa, mas o Galo joga bem mesmo dentro do Horto, entendeu? Porque lá os caras trucidam mesmo o adversário. Para quem prefere o Mineirão, portas abertas no domingo. Agora é nossa vez, encher o campo, procurar jogar bem novamente e sair de lá feliz. Por incrível que pareça, jogar no Mineirão não é sinônimo de sorte para o Cruzeiro este ano. Houve queda no aproveitamento do time comparado às temporadas passadas. Definitivamente, jogar no Mineirão não tem sido uma grande vantagem para o Cruzeiro em 2015. Se o atual bicampeão brasileiro tinha o bom rendimento dentro de casa como uma das receitas para as conquistas de 2013 e 2014, o mesmo não acontece nesta temporada. E os números evidenciam a queda no rendimento. Em 2013 foram 26 jogos no Mineirão, com impressionantes 23 vitórias, um empate e 2 derrotas. Aproveitamento superior a 89%. No ano passado, foram 34 partidas no Gigante da Pampulha, com 26 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, mais de 81% dos pontos conquistados. Já em 2015, dos 14 jogos disputados, o Cruzeiro venceu apenas 5, empatou outras 5 partidas e perdeu 4. Aproveitamento de 47,6%. Nem mesmo a presença dos mais de 35 mil cruzeirenses foi suficiente para evitar a derrota frente à Chapecoense no último domingo. O que será que explica o baixo desempenho? Para o capitão Fábio, a postura dos adversários mudou. As equipes estão jogando sempre no erro do Cruzeiro, se postando cada vez mais na defensiva, né, os 11 jogadores, mas a gente não pode usar isso como desculpa, nós temos que conseguir as vitórias se a gente quer voltar aí a brigar pelo título aí do tricampeonato. E o que pensa o torcedor? Tá faltando um pouco mais de vontade dos jogadores ali jogar no Mineirão. Estão muito apáticos. Tá faltando mais atitude, né? E mais jogadores de qualidade também, né? Vendeu o time todo, o time campeão. E agora tem que repor essas peças aí. Independente de explicação, os jogadores sabem que precisam melhorar o desempenho dentro de casa. Sem dúvida, no campeonato de pontos corridos, você fazendo o dever de casa é muito importante. Então a gente vai
vai procurar nos doar um pouco mais aí para que a gente possa voltar a vencer em casa como era antes. O Nacional de Uberaba anunciou hoje o nome do novo técnico que vai dirigir a equipe na 2ª divisão do Campeonato Mineiro. Léo Goiano, de 41 anos, já comandou o Paraupebas do Pará este ano. Goiano tem passagens pelo futebol de Goiás, Tocantins, Pará e Amazonas e deve ser apresentado amanhã. E o Band Cidade desta quarta-feira termina aqui. A gente volta amanhã às 6:50 da noite. Obrigada pela sua companhia e fique agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite para você.